Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Será que a propaganda é a alma do negócio mesmo para tudo? Eu acho que sim, inclusive quando você quer se autopromover, mas não, sem narcisismo, gente. Eu tô falando de pessoas que conseguem se autopromover para conseguir oportunidades de emprego melhor, ou quem sabe trabalho, ser um empreendedor. A minha convidada de hoje tem muita coisa para contar. Ela chegou com Work Holiday Visa e foi crescendo a partir daí. Então, se você quer saber um pouquinho mais dessa experiência da minha convidada, fica aí. Mas antes disso, não esquece de curtir ou comentar, ou inclusive, por favor, se inscreve no meu canal. Se você puder me ajudar, agradeço muito. Mas então, essa minha convidada que vai chegar com muito samba no coração e na alma, vai dizer pra gente como é que tudo aconteceu ou como tá acontecendo. Querida Letícia Santos, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Chega mais, mulher! Obrigado, Maia. Estou muito feliz com o teu convite. Acho que a gente vai ter um papo bom. A gente fica se encontrando aí nos eventos brasileiros, fica sempre aí nessa paquera da gente se encontrar e agora finalmente foi. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, tá? Pois é, gente, e ela é tão na agenda complicada que eu realmente me sinto lisonjeada de finalmente conseguir conversar com ela, porque olha, a gente já cancelou umas 3 vezes, acho, né? A sua também é, você também é ocupada, mas a gente conseguiu. O negócio é que a gente não desistiu uma da outra, a gente continuou tentando. Pois é. Aliás, eu queria publicamente, eu estava segurando aqui esta informação que eu vou falar agora, porque eu quero que isso vá para o ar, um pedido de desculpas oficial pela minha demência, pelo quanto que eu sou uma véia, porque a primeira vez que a Letícia me mandou uma mensagem fazendo ou pedindo contato, ela falou comigo, né, sobre o Sou Bossa Duo, e eu achei que tivesse falado com ela no evento da Brasileiríssimas, mas não foi ela. Foi, foi foram as próprias meninas do Sou Bossa. Então, assim, eu achando que era você, mas você não tinha falado comigo ainda, então, mil desculpas, que realmente faltou o parafuso, caiu, ficou no caminho. Imagina, não, não, sem problema. Nossa, isso tem muito tempo, eu nem lembro, nem lembrava, tá tudo certo. 3 anos atrás, mas enfim. Não, porque eu vim com aquela famosa, eu falei contigo naquele evento, né? Lembra? Assim, Nope. não, Não lógico que era você eu. não vai lembrar de uma coisa que não aconteceu. Acontece, a memória de todos nós estão meio confusa, não tem problema nenhum. Ainda mais eu que falo com tanta gente, né? E assim, eu vou prospectando pessoas para poder entrevistar, então mil desculpas mesmo. Mas, gente, Tá tudo para vocês que ainda não conhecem a Letícia, a gente vai trazer então um pouquinho de informação desta carioca querida, carioca da Gema. Carioca da Gema, do bairro chamado Meier, bairro de sambista bom. Para mim, o bairro é melhor, Meier é o melhor bairro do Rio de Janeiro. Só fala de Ipanema, Leblon, Copacabana, nada, o melhor bairro é o Meier. Ok, mas carioca de ir para escola de samba, tudo mais, ou não? Carioca clichê, escola de samba, praia, biscoito Globo na praia com mate, limão, aquele clichê. O clichê que eu enfiei no clichê todinho. Por isso eu sinto saudade todo dia aqui, porque eu sou o clichê carioca mesmo. Morro de saudade todo dia. Você falou biscoito, eu já imaginei, né? Ah, é realmente. Biscoito Globo, né? Bolacha Globo, biscoito Globo. Então, qual escola de samba que você ia? Eu sou portelense. Eu sou de família da Imperatriz Leopoldinense. Meu pai trabalhou na Imperatriz durante muito tempo, foi vice-presidente social, então ele fazia a parte de eventos da Imperatriz Leopoldinense durante muito tempo, quando eu era criança, quando eu era nem nascida ainda, na verdade, depois, quando eu fui criança. Então, assim, eu sou de família carnavalesca, na verdade, assim. Mas eu não fui para a Imperatriz Leopoldinense, eu fui sozinha para Portela, sozinha que eu digo, né? Amigos e tudo mais. E sou portelense, então quando tem ensaio da Portela, quando tem ensaio, quando tem, enfim, escolha de samba do ano seguinte para carnaval, eu estou assistindo. Quando tem quando tem o desfile, que normalmente é aqui, ou é segunda, ou é domingo de carnaval aqui, para domingo de carnaval para a gente, eu sempre assisto, às vezes é 8 da manhã, 9 da manhã, mas eu estou assistindo lá, vejo os desfiles inteiros, eu vejo todas as escolas. Mas a Portela, principalmente, eu tenho que ver, não tem como. Não importa o que eu estou fazendo, eu vou parar e eu vou ver a Portela desfilar. Não tem jeito, não tem jeito. Há anos isso. Que delícia. E você tem uma família grande? Tenho. Eu tenho uma irmã mais velha, Fabiana. Ela tá com. Oh, meu Deus, agora eu não sei. Ei, não precisa falar a idade, não. De 40 e repente ela tá pouco. brava. Ela vai ver e vai ficar chateada, exatamente. Eu ponho um pi É, na e hora. bota, ela vai ficar mais feliz.
E meu pai e minha mãe são muitos primos, muitos tios. Minha mãe é do Maranhão, foi para o Rio de Janeiro com 12 anos, então depois foi o resto da família. Meu pai é filho de portugueses, nasceu no Rio, mas meus avós eram, né? Eram portugueses. Então tem muita gente, tanto do lado da minha mãe, tanto do lado do meu pai, né? Então, muitos primos, muitos tios. Minha irmã ainda não teve filho, mas estou torcendo aí para ter, ela quer ser mãe, então também quero ter sobrinhos, sobrinhos. Mas por enquanto, muitos tios e muitos primos. Você fez publicidade numa faculdade chamada UVA. Gente, Isso, fala que universidade é essa? Desculpa, não da conheço. Universidade Veiga de Almeida. É uma das faculdades assim mais renomadas, assim, sendo muito honesta e tenho muito orgulho disso, do Rio de Janeiro. É uma faculdade bem conhecida, conhecida internacionalmente, tanto que vários países têm parceria com a Veiga e fazem aquela graduação que é sanduíche, o nome, né? Eu não sei como é que é em inglês, mas em português é sanduíche, então a faculdade recebe muita gente de outros países para poder fazer, né? Enfim, eu estudei com pessoas de outros países quando eu fiz comunicação, então é uva por isso, porque é a Universidade Veiga de Almeida, mas não é uva tipo fruta, né? É a Universidade Veiga de Almeida. Lá em 2007, comecei em 2007, tem um tempo aí, tem um tempo. Eu sempre falo que eu gosto de brincar que eu sou baixinha, o pessoal acha que eu sou nova. Não sou, tenho 35 anos, então quando eu falo são coisas antigas, assim, então tô um tempo aí, tô um tempo rodando aí na vida. Você sempre trabalhou em agência de publicidade nessa área, foi isso? Sempre, sempre. Desde que comecei a faculdade, meu primeiro estágio foi logo no meu primeiro período, em 2007, foi em agência. Eu trabalhei em área de promoção também de rádio, trabalhei em TV, mas em grande parte a minha experiência é trabalhando em agência de publicidade mesmo. É o que eu gosto de fazer, por isso até que eu abri a Let's, a gente vai falar da Let's em algum momento. Só trabalhando em agência foram 15 anos, né? Enfim, eu trabalho na área de comunicação há muito tempo. Vou contar agora então, né? Desde o começo. Eu comecei a trabalhar em comunicação, eu tinha 14 anos, muito novinha. Tinha uma boate lá no Rio de Janeiro chamada Raio de Sol. Era uma boate que tinha uma matinê que bombava na minha época, eu com 14 anos, né? Eu vou 13, 14 anos ali foi quando eu comecei a ir. E eles precisavam de promoters para poder divulgarem os eventos da casa de show, né? E no meu caso, que era menor de idade, eu só poderia divulgar a matinê, que eu até ia nos eventos que não eram matinês com a minha irmã, porque ela já era mais velha, eu podia ir com ela, mas trabalhar, eu só podia trabalhar na matinê. Então eu fiquei trabalhando lá como promoter durante 2, 3 anos mais ou menos, e assim, foi meu primeiro dinheirinho. Ganhei um dinheirinho. Na época, assim, sei lá, R$ 200, R$ 250, estou falando eu tinha 14 anos, 20 anos atrás, né? Então, assim, é muito tempo. Então era um dinheirinho que ajudava eu a comprar uma roupa, a roupa para o Natal, a roupa para o Réveillon, assim, né? Não era grande coisa, mas era um dinheirinho que eu ganhava ali. E ali eu lembro não vou dizer que eu lembro exatamente, mas eu lembro de ser muito feliz trabalhando com pessoas. E eu era boa no que eu fazia, sabe? Eu era boa. Quando precisava, por exemplo, calcular a parte matemática, aí eu me ferrava, aí eu tinha que pedir ajuda para alguém. Mas a parte de vender, porque como é que era o trabalho, né? A gente era promoter e a gente recebia uma coisa que a gente chamava filipeta no nome, na época, né? Que é um flyerzinho pequenininho, né? E aí, atrás dessa filipeta, a gente assinava o nosso nome, eu fazia uma rúbrica, alguma coisa, e as pessoas. Isso era uma coisa bem comum, eu acho que do Brasil, né? Não era só do Rio de Janeiro, eu acredito, né? Então, quando você, Maia, entrava lá na filipeta para você pagar mais barato, tinha a minha assinatura. Então, no final do dia, Letícia teve 10 pessoas que entraram com a filipeta dela e aquilo era contabilizado, tinha um valor por filipeta e tudo mais. E dali a gente ia ganhando prêmios, a gente ia aumentando o salário e tudo mais, e aí eu mudei de cargo. Eu virei supervisora dos promoters, em 2 anos que eu estava trabalhando lá. Então, eu com 17 anos, comecei a liderar pessoas que eram até um pouco mais velhas que eu ou que tinham a mesma idade que eu, né? Então, eu com 17 anos liderando equipe de 15, 16 pessoas, era muita coisa. Eu não sei como é que, mas deu certo, porque eu fiquei lá, fiquei um ano e pouquinho, depois eu tive que sair, porque quando você já está fazendo 19 anos, você começa a lidar com gente muito jovem, eles preferem trocar, né? Preferem que você ou vá para os outros eventos, que são os eventos da galera mais velha, ou você sai. E aí eu já estava fazendo faculdade. Então já não
de comunicação, né? Então já não estava dando para eu dar ao mesmo tempo que eu tinha, eu já não ia mais, porque nessa época que eu era promotor, eu ia todo domingo. A matinê era domingo. Então, comecei a fazer faculdade, às vezes eu não estava para ir no domingo, porque segunda-feira eu tinha que ir ou para aula de manhã, ou tinha que começar a trabalhar e fazer faculdade à noite, porque comecei a fazer faculdade de manhã, depois comecei a trabalhar, mudei para a noite, então já não estava. Ou era trabalho ou era faculdade. Então eu fiquei ali uns 2 anos e eu aprendi muito trabalhando lá, principalmente para trabalhar com pessoas. E também durante esse período também como promoter, a gente também fazia o acompanhamento dos artistas. Então, porque nós éramos, a gente ficava ali no meio, né? Meio que ajudando as pessoas, fazendo a promoção do evento também e ajudando na produção também. Então, de 2007 até hoje, eu não parei de estudar e não quero parar de estudar nunca. Estou querendo fazer mestrado aqui na Nova Zelândia, agora com a residência facilita, né? Então, eu ia fazer mestrado no Brasil, mas aí vim para cá 4 anos atrás, e eu falei, não, ou eu começo a fazer o mestrado no Brasil e espero acabar o mestrado e vou para Nova Zelândia, ou eu vou para Nova Zelândia e lá eu vejo o que que eu vou estudar e tudo mais. Então, agora com a residência facilita, e eu quero muito porque eu tenho muito uma coisa didática, assim. Eu gosto, assim, de ajudar, de ensinar. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, Mas espera aí, então. Aí você pulou, né? Porque de promoter para um monte de agência, que aí você foi adquirindo experiência, e aí você já falou Nova Zelândia, mas por que então Nova Zelândia? Quando que surgiu esse bichinho dentro de você que falou assim, não, você vai sair daqui? não tem nada a ver a Nova Zelândia com todo o meu histórico profissional. Você vai ver que não faz sentido nenhum, mas ou tem, na verdade até talvez tenha, porque mais ou menos ali no meio da minha vida profissional, eu já tinha uns 20 e pouquinhos, mais ou menos. Por mais que eu fosse muito apaixonada pela área, como eu falei no começo, é uma correria muito grande. Então, assim, muita gente da minha área trabalha hoje, está até hoje trabalhando, foram morar em São Paulo, inclusive, estão ganhando super bem, mas estão todos burnout, tomando remédio. Então, assim, é uma área que ela te dá muito, mas ela também te tira muito. Então, eu perdi aniversários, eu perdi viagens com amigos, eu perdi porque eu estava trabalhando, estava dentro de agência, estava aprendendo muito, não estava ganhando mal. No entanto, é isso, você entrega a sua vida aquilo para aquilo, né? Então, depois de um tempo, já estava aqui uns 10 anos, talvez, na área, eu comecei a ver que, sim, preciso continuar, é o que eu gosto de fazer, é a única coisa que eu sei fazer, é trabalhar com gente, é comunicação. Mas como é que eu posso melhorar isso? Porque eu não estou tendo qualidade de vida. Então, assim, uma coisa que eu fazia, eu viajei muito o Brasil. Eu conheço bem o Brasil também muito por conta do meu trabalho. Então, eu tinha que viajar para fazer trabalho e tudo mais. Então, uma coisa que eu fazia, por exemplo, era: tenho que fazer um evento em Porto Alegre. Então, já que eu vou a Porto Alegre fazer um evento, eu aproveito e fico mais 4, 5 dias lá, estendo e tudo mais, fico trabalhando de lá. Então, é uma área que me dava essa possibilidade. Isso estou falando de 10 anos atrás. Então, assim, não foi nem por causa de Covid, mas já era uma área que dava essa oportunidade, né? Mas não era o suficiente, porque o que eu penso muito hoje, e eu vejo que é uma coisa totalmente diferente da Nova Zelândia, que não importa onde você esteja no Brasil, a área de publicidade vai ser sempre essa loucura. Não vai mudar. É da área. Tem áreas que vão ser mais tranquilas, tem áreas que não são tranquilas. A publicidade não é tranquila. Se você quer tranquilidade, não faça publicidade, porque você não vai encontrar tranquilidade nessa área. Não vai. Talvez em comunicação, se você escolher ir para uma outra área, tudo bem, mas eu acho que tudo que lide com pessoas, acho muito difícil, né? Que seja tranquilo, porque você está lidando com outro ser humano. E principalmente quando você está vendendo para outro ser humano, é tudo para ontem. Então é tudo, tudo para você vender da melhor forma, vender mais. Então, eu gosto, mas tem isso, né? Então eu falei, ok, então como é que eu faço para mudar isso? Não tem como eu mudar sozinha. Então, eu vou sair do país. Agora, para onde vou? E aí, a saga, né? Porque aí tem os primeiros países que todo mundo comenta quando você fala que você quer sair do país. Então, Canadá, ou algum país da Europa. Estados Unidos eu nunca quis, mas enfim, muita gente falava Portugal por ter facilidade na língua, porque eu também não era, por mais que eu usasse o inglês no meu dia a dia, eu usava o inglês no dia a dia porque a gente só usa os termos em inglês. Isso desde a faculdade a gente já aprende os termos em inglês. Tem termos que não existem em português na área de publicidade, simples assim. Então a gente já aprende. E na faculdade a gente tem aula de inglês técnico da área. Faz parte da nossa grade, né? Isso em todos os períodos. Vai só aumentando conforme você vai chegando no final da faculdade, né?
mas não era um inglês que eu pudesse falar, nossa, eu vou para Nova Zelândia ou para outro país, eu vou, nossa, vou arrasar, vou super entrar na área assim que eu chegar. Eu sabia que eu não estava preparada para isso. Embora eu sempre tenha feito, assim, depois de mais velha, quando eu pude começar a pagar o curso de inglês, eu comecei a poder a pagar, então eu comecei a fazer, mas não é a mesma coisa. Quando você faz curso no inglês, de inglês, que no meu caso eu só podia estudar sábado, por exemplo, aí era sábado intensivão, né? 4, 5 horas de inglês, mas era um dia de semana. O resto dos dias era falando ali, trabalhando, mas não era nada demais, né? Enfim. Eu conhecia pessoas falantes da língua inglesa, mas não eram amigos, não eram pessoas próximas, né? Então, não dava para praticar. Então, conclusão, eu falei, beleza, qualquer lugar que eu vá de língua inglesa, eu vou passar um perrengue. Mas eu não sou uma pessoa de deixar de fazer coisa porque eu vou passar perrengue, porque eu não tenho medo de passar perrengue. Eu fico pensando no, beleza, tô passando um perrengue agora, mas daqui a pouco eu vou parar de passar esse perrengue. Então, vamos pensar no que pode vir de melhor. E aí, nisso tudo, conversando com pessoas e tudo mais, eu conheci o Working Holiday, o Working Holiday Visa, né? Isso em 2016, foi quando eu conheci o Working Holiday. E aí, mas na época que eu conheci, já tinha passado, Pedro, que normalmente ali em agosto, setembro, né? Isso devia ser outubro, que eu devo ter conhecido, que me falaram sobre o Working Holiday. Eu falei, ok, então já perdi por um mês, mas ano que vem, tem todo ano, vou tentar ano que vem. E aí, tentei em 2017, lembrando que tem um parêntese aqui importante, que eu tinha 29 anos, na verdade, quando eu tentei a primeira vez. O ano seguinte, na verdade, eu tinha 30 anos, quando eu tentei a primeira vez. Você pode, o Working Holiday é de 18 a 30 anos. Então eu estava ali, era meu último ano, né? Então eu tinha perdido aquele ano, aquele primeiro, então o próximo ano ou eu entrava ou eu teria que vir para cá, porque aí nesse tempo, quando eu conheci o Working Holiday, eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia e me apaixonei, né? Aí eu falei, pronto, agora eu tenho que ir para esse país, não importa a forma, de forma que eu vá legal, que eu não vá passar um perrengue ao ponto de vir com visto. Enfim, isso eu não queria passar. Eu falei, não, eu vou com visto de estudante e vou gastar uma grana que eu não queria gastar, porque era uma grana alta, principalmente porque eu não queria ficar um mês, não queria ficar 2 meses. Então, ou eu vinha e ficava 6 meses, um ano, que era uma grana alta, nessa época eu já morava sozinha, já tinha conta para pagar. Então, assim, não era simples, né? Não era simplesmente, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que vem para cá e tem apoio financeiro da família e tudo mais, e não é o meu caso. Meu pai e minha mãe sempre me deram tudo que puderam, assim, eu não tenho nada para reclamar, mas sou pessoa de origem humilde, né? Então, assim, então não, me ajudaram com o que puderam e fizeram. Eu sei que fizeram muito mais do que puderam, na verdade, né? Mas foi o que foi possível. Então eu não podia muito com, olha, me ajuda com 30 mil reais, me ajuda com 40 mil reais. Eu sei que eles iam dar um jeito, ia surgir isso de forma legal, mas eu sei que ia fazer falta de alguma forma, então não acho que era justo, né? Então já me deram tanto que eu acho que agora deixa eu dar um jeito aqui, nem que seja não ir de visto de estudante, ir para outro país que seja mais barato e tudo mais. Então, ter descoberto o Working Holiday ser um visto super barato, eu acho que eu paguei em real, deve ter sido R$ 400, R$ 500, isso talvez, ou talvez um pouquinho mais, mas não passou de R$ 1.000. Foi bem barato, considerando que o visto de estudante de um mês, você não gasta menos que, sei lá, 30 mil? Nem sei, tô chutando, mas eu acho que você não gasta menos que isso. Então tô falando aí de uma diferença muito grande, né? Então, em 2017 eu não consegui, por conta, enfim, também dei um mole na parte do formulário. Tem uma pergunta que é se você tem alguma doença renal. Eu já tinha gravado todas as perguntas, já sabia tudo. Mas, por algum motivo, a próxima pergunta depois dessa, da doença renal, era alguma pergunta que a resposta era sim. Não lembro qual é. Mas ao invés de falar não para a resposta anterior, que era se eu tinha alguma doença renal, e sim para a próxima pergunta, eu botei sim para a doença renal e não para a próxima. E o formulário, ele automaticamente, algumas perguntas que você dá, ele automaticamente te cancela, né? Te fala, olha, você não é apto a ter esse visto. Então, eu sei que algumas doenças, assim, você não é. Então, isso não tinha acontecido. Eu fui para casa de uma amiga minha nesse dia, para poder, que eu estava tão nervosa. Ela tinha inglês melhor que o meu, então eu falei, Carol, tomara que ela veja. Carol, muito obrigada. É, fui para casa dela, a gente ficou. Ela estava tão nervosa quanto eu, mas eu precisava de. Era uma pessoa para me ajudar ali, tanto no inglês quanto alguém para segurar minha mão e falar, vai dar tudo certo, vamos lá. E acabou que não deu certo. Ela me ajudou super, mas não deu certo. Não era o meu ano. Não era o meu ano. E em 2018, eu tentei de novo, e eu estava bem mais preparada.
tive um ano, né, para me preparar, um pouco mais. Então, pesquisei tudo, eu gravei todas as perguntas de novo, anotei no Word, enfim, fiz várias coisas para falei, não, porque esse ano era o ano. Não tinha como eu não conseguir, né? Que aí eu teria que ter um plano B, que seria o visto de estudante, o que eu não ia ser difícil eu arcar com aquele custo, né? Que eu comentei ainda há pouco. Então, e era o último ano mesmo, porque eu tinha 30 anos já. Você pode entrar no país com 31, mas você tem que aplicar o visto com 30. Então, eu tinha 30. Então, era realmente assim, entrando pela janela, era o meu último ano mesmo. E aí, apliquei, consegui. No momento que eu recebi a confirmação de que tinha passado o pagamento, o cartão de crédito estava tudo certo, meu coração disparou. Eu estava sozinha em casa, eu morava com uma amiga, Priscila, também se vê, um beijo também. Eu estava sozinha em casa e meu coração acelerava e eu chorava e eu desesperada eu falei pronto, agora eu não vou para Nova Zelândia porque eu vou morrer agora. Então não vou para Nova Zelândia, não vou coisa não, porque agora perdemos Letícia. E eu desesperada no quarto e o computador, olha, mas assim, eu falei, quando eu me acalmei, e isso tudo, assim, o visto, a aplicação começou 7 da noite, eu fui ter a confirmação realmente do pagamento 8h43. Então, 1h43 depois que eu comecei a aplicar o visto. Sendo que 7h02 já tinha mostrado, já tinha aparecido para mim que tinha acabado as vagas. Eu falei, não, eu vou continuar. Porque no ano anterior eu vi gente que tinha conseguido 10 da noite. Porque tem a tal das vagas remanescentes, tem gente que o cartão não consegue e aparece de novo a vaga, enfim. Né? São lendas e coisas que a gente não sabe muito sobre esse visto, né? Ele não muda muito, mas a gente não sabe muito o que acontece sobre o sistema e tudo mais, é meio confuso. E eles fazem isso pra gente não saber mesmo, eu acho, né? Pra gente não se preparar, pra se preparar o suficiente, mas não muito, né? Então, enfim, aí consegui 2018, aí eu falei, tá, eu tenho um ano para entrar no país. Eu falei, então eu quero um ano para me preparar tanto financeiramente quanto psicologicamente. Porque eu sou completamente apaixonada pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, como eu falei no começo, né? Sou muito da Gema. E eu sou muito apaixonada mesmo. Eu conheci pouquíssimos cariocas aqui que têm uma coisa de se conectar com o Rio e falar, nossa, eu sou realmente carioca, porque não tô nem, enfim, não é falando mal, mas assim, tem gente que não gosta do calor, não gosta da praia, não gosta do samba, então não tem problema nenhum isso. Não é porque você é carioca que você tem que gostar. Só que eu gosto de tudo. Eu gosto do calor, eu gosto da praia, eu gosto do samba. Tudo que você fala Rio de Janeiro eu gosto. Não tem nada que eu fale, isso aqui, a violência, é a única coisa que eu posso reclamar. Agora, de resto, assim, então, né? Então eu falei, tá, como é que vai ser eu ficar pelo menos um ano? Porque qual era a ideia? Eu poderia vir para cá e poderia odiar, tinha chance, né? Só que eu falei, a Nova Zelândia é a minha chance de ficar morando fora do país, num país de língua inglesa, que eu acho que vai ser bom para mim, para minha profissão em algum momento. Nesse momento, quando eu pensei na Nova Zelândia, eu já tinha até desistido de trabalhar na área no primeiro momento, eu não estava preocupada com isso. Não que eu ia largar, eu sabia que uma hora eu ia voltar, eu não estava preocupada com isso. A minha preocupação era vir para o país e aproveitar esse país da melhor forma. Fosse o jeito que fosse, assim, sabe? Trabalhando, tiver que trabalhar, minha cabeça estava muito aberta, sabe? Então, o meu histórico do Brasil, antes até de trabalhar com o que eu falei, né, de promoter e tudo mais, eu trabalhei durante um ano, mais ou menos ali na época de Extra Natal, que é a época de Natal, né? Então, Extra Natal, como caixa da C&A. Então, eu não tenho medo de trabalho. C&A no Extra Natal, meu Deus do céu, você fica o tempo todo perturbando. Eu não sei se hoje não é assim, mas perturba a pessoa para poder fazer cartão. E aí vende não sei o quê. Então, assim, era o meu trabalho, né? Então, assim, e comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu não tenho medo disso. Eu quero ter o meu dinheirinho, eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. O que eu tiver que fazer de forma honesta para eu ter isso, para mim, tanto faz. Então, se for publicidade, se for o que for, para mim, isso não era uma preocupação. E eu ouvia muita gente da minha área, muito publicitário, né, que trabalhava comigo há muitos anos. Pô, Leti, mas você vai para lá, você vai largar a tua área, você vai trabalhar como cleaner, você vai trabalhar. E eu olhava para as pessoas assim e falava, eu estou preocupada de ir para lá e não ter emprego. Agora, o que eu vou trabalhar, não estou nem aí, sabe? Então, assim, e eu lembro que eu fui muito julgada, assim, muito, nossa, muito, muito mesmo, disso, né? De você vai trabalhar com subemprego, você vai, e eu ficava olhando aquilo, nunca fez sentido na minha cabeça. Nunca fez, porque eu falava, gente, trabalho é trabalho. Então, para mim, eu sempre ficava assim, falando, nossa, mas ok, então essa pessoa está falando sobre ela, então ela não iria, mas eu vou. E aí tive um ano para me despedir muito do Rio de Janeiro, fui para a praia, viajei, fui para todas as rodas de samba possível, ia para várias rodas de samba e chorava nas rodas de samba, porque eu sabia que eu ia sentir falta.
Mas, assim, eu precisava dessa despedida, de certa forma, também, né? Porque eu sabia que ou eu ia ficar um ano, ou eu ia ficar bastante tempo. Então, e tô 4 anos e pouquinho, não é tanto tempo, mas é um tempo, já é mais que um ano, né? Enfim, e aí 2018 a 2019 foi isso. Foi um ano de muito aprendizado sobre mim mesma, porque eu falei, ok, eu vou para Nova Zelândia sozinha, falando pouquíssimo inglês, conhecendo ninguém. Eu fiz, para não falar que eu não conhecia ninguém, eu tenho um grupo do Work Holiday, que no WhatsApp, né, que é um grupo muito bom que ajuda a gente a beça. E aí eu fui nesse grupo e falei, galera, eu vou criar um grupo só de cariocas. Então, quem quiser me manda mensagem que eu vou criar um grupo só de cariocas. E aí criei um grupo de cariocas, que são meus amigos até hoje. Pouquíssimos saíram da Nova Zelândia. A maioria deles estão aqui, que são meus amigos, e são, assim, maravilhosos. Então, de passar Natal junto, de comemorações, a gente está sempre junto. Então, assim, é a família também que eu criei, né, e tal. E, assim, né, família uns dos outros. Então, vim em 2019, sozinha, um monte de... Trouxe Todd, trouxe Nescau, trouxe cachaça, trouxe um monte de coisa para me relembrar, para eu viver aqui o Brasil, o Rio de Janeiro, né? E aí, quando eu cheguei, tudo isso você pode... Trabalhei com cleaner, fui team leader de empresa de cleaner aqui também. Team leader seria chefe de equipe, né? Mais ou menos, para tentar falar o mínimo inglês, já que outras pessoas vão ver, né? Fui chefe de equipe aqui, trabalhei com hospitalidade, né? Com evento aqui. Eu adoro, eu acho que foi as áreas que eu mais conheci pessoas e que mais melhorou o meu inglês também, porque eu estava trabalhando com pessoas, né? E eu sempre trabalhei, depois de um tempo, né, que eu estava nessa empresa já há um tempo, eu sempre trabalhei com eventos mais chiques, assim, né? Então era o momento que eu estava de frente com as pessoas, para conversar, para ajudar a entreter essas pessoas também. Então, enfim, então isso foi, na verdade, o que me ajudou a continuar aqui, em grande parte, sabe? Principalmente por conta do inglês. E aí, depois de um tempo, eu consegui entrar na área de comunicação e aí minha vida mudou, assim, completamente. Trabalhei em agência, comecei a trabalhar com as meninas do Sou Bossa Duo, que foi, assim, na verdade, o trabalho com as meninas do Sou Bossa Duo foi o que me deu o start de Letícia, você precisa, na verdade, pelo apoio delas também, elas falavam muito isso, o quanto eu tinha uma necessidade, o quanto era importante eu ter algo meu, assim. Não ficar trabalhando para as pessoas e tudo mais, tanto também pela minha experiência e porque o que eu tinha de Brasil, de vivência, não tinha ninguém que tinha aqui, pelo menos da comunidade brasileira, né? Não tem, ou não tinha. E eu espero que tenha, eu espero que venham mais publicitários, venham mais pessoas da área de comunicação, porque eu acho que é uma área que tem tudo a crescer aqui, tem muito espaço, mas não tem gente qualificada, né? E eu não acho que a Nova Zelândia tem formação boa para isso. Os cursos que eu já fiz aqui, a maioria era bem para dizer que eu tenho curso na Nova Zelândia, mas não são muito bons. Então é só para dizer isso, né? Mas os cursos do Brasil dão de 10 a 0, né? Então, assim, não queria falar mal dos skills, mas assim, em relação ao marketing de comunicação, é isso. Infelizmente, é uma realidade, é uma realidade. Não, eu Enfim, conheço então, sim outras pessoas da área, mas é que realmente as pessoas falam que o fato de você é que nem você trabalhar em rádio e TV também, queira ou não queira, você precisa ter uma cultura do local, precisa conhecer, né? Então você vai saber a gíria do local, como é que você vai produzir uma coisa se você não faz ideia, sabe? Por exemplo, dependendo da pauta, dependendo do cliente, você realmente não consegue produzir porque a gente não tem o conhecimento, né? Tipo, você vai fazer alguma coisa saudosista. Ah, porque nos anos 80 era assim. Não, tipo, eu não tô aqui na Nova Zelândia nos anos 80, então eu não faço ideia de como é que eu vou produzir uma peça para não tem esse você. background, né? Tem É, jeito. É. então por Uhum. isso as pessoas que eu conheço, elas acabam não trabalhando na área e se frustram e tiveram que mudar de área exatamente por causa disso. Uhum, exatamente. Eu conheço também bastante gente, mas o que eu quero dizer é que, assim, por mais que a gente conheça essas pessoas, tem gente que tem uma experiência, mas, assim, o meu tipo de experiência é uma experiência muito específica, porque, assim, eu trabalhei com publicidade, trabalhei em agência, mas eu tenho experiência com promoção de evento, com promoção de rádio, TV, então é algo muito específico, é como se eu tivesse abrangendo toda a área de comunicação, né? Então isso é uma experiência isso eu estou falando isso e eu tenho muito orgulho dessa experiência. No entanto, burnout, ansiedade e veio muito às custas de saúde mental, né?
Então, por isso que eu quis sair do Brasil também. Não é só porque, tal. Talvez se eu estivesse lá, eu estava ganhando hoje muito mais, entendeu? Então, mas eu acho que chega um momento que não é sobre dinheiro, é sobre você realmente ter paz, ter qualidade de vida. Porque chegou um momento que, ok, tô ganhando legal, mas aí não tem tempo de você poder fazer uma viagem, ou porque você tem que viajar, mas você tá trabalhando ao mesmo tempo. Porque você tem que fazer uma coisa, porque é uma coisa que só você faz, ali naquela coisa específica. Porque uma coisa do brasileiro, em geral, que é, você tá de férias, mas você pode fazer isso aqui. Isso aqui é só uma coisa rapidinha. E não, você tá de férias. Então, assim, e aqui não, aqui o pessoal respeita mais isso, né? Você tá de férias, eu não te mando nem mensagem. Então, assim, claro que não vai ter, não é toda a área, né? Eu acho que vão ter áreas que vão fazer o errado, que é procurar o profissional no momento que ele está de férias. Mas uma coisa que é muito comum, por exemplo, é isso. Um menino que trabalha comigo, o Sérgio, é meu gestor de tráfego, ele vai para o Brasil, vai ficar 3 meses lá. E assim, né? Então é uma coisa que talvez se ele tivesse no Brasil, não sei se todo mundo ia dar essa tranquilidade para ele, dele poder ir para outro país e ficar 3 meses trabalhando home office, né? Trabalhando longe assim. Então é algo que mudou agora com a pandemia, óbvio. Mas se não fosse a pandemia, o Brasil ainda ia estar ainda nesse modelo mais antigo de que você tem que estar ali cumprindo o horário de 9 às 5, enfim. Então, fechado parêntese, que era para falar das meninas do Sobossa, eu já fui para outro assunto. Voltando às meninas do Sobossa, eu trabalhei como manager delas, né, que seria tipo empresário, produtora, durante mais ou menos um ano. E a gente fez muita coisa legal junto, assim, elas são minhas amigas até hoje, e eu acho que elas não têm noção o quanto o trabalho com elas me incentivou a eu criar a Let's Communicate e tudo mais, e me influenciou como profissional até, assim, porque elas são extremamente talentosas no que elas fazem, assim. A Amanda, para mim, é a melhor cantora brasileira da Nova Zelândia, assim. Eu conheço outras muito boas, mas a Amanda, ela é diferenciada, e a Juliana, para mim, é a melhor pianista, assim. Elas têm uma qualidade musical que eu nunca vi, e eu trabalhei com músicos brasileiros também, né? Então, assim, embora eu não seja produtora musical, o meu olhar não é para isso, o meu ouvido não é tão assim, tão apurada, quando eu conseguir produzir, por exemplo, um áudio, perdão, uma música, e não é isso, meu skill não é esse. Mas eu consigo identificar o que é bom e o que é ruim muito bem, e eu consigo identificar o que está errado e o que está certo muito bem também. Então, eu acho que aquelas duas ali sou muito fã, assim, muito, muito fã. Eu lembro até que quando eu parei de trabalhar com elas, eu fiz um post no meu Instagram e eu falei isso, né? Agora eu saio do post do lugar de empresária, de manager e volto só para o lugar de fã, que é isso. Então, assim, eu sempre fui fã trabalhando com elas, agora eu só vou sair do trabalho e vou continuar sendo só fã. Então, e eu trabalho com elas, por que me ensinou tanto, né? Primeiro que eu tive que lidar com pessoas variadas, eu lidava com maquiadora delas, agência digital, pessoas que contratavam elas, né? Os contratantes, os donos de restaurante, de venue, enfim, né? Então, me fez conhecer muita gente e pessoas variadas, de estilos variados. Então, a agência digital é alguém da minha área, então é alguém que eu vou falar a mesma língua. Mas o dono de um restaurante, eu demonstrar para ele a importância, por exemplo, dele criar um post para ajudar a divulgar que elas vão tocar lá, às vezes para ele, ainda mais na Nova Zelândia, ele não tem, se for um kiwi ou um não brasileiro, ele não vai entender essa importância logo de primeira. Então, às vezes, eu vou ter que explicar um pouco mais. Olha, a gente ajuda a divulgar, mas é importante que você divulgue também na tua rede social, enfim, no teu bairro, ou no boca a boca. Então, enfim, tem umas coisas que eu tive que fazer, assim, que eu nunca precisei fazer no Brasil, né? Até porque o pessoal entende muito mais a força da comunicação da publicidade, então você não precisa estar explicando tanto. Mas aqui não, aqui você precisa. Então, isso foi muito bom para eu entender, primeiro, que tinha um gap gigante, gigante entre Brasil e Nova Zelândia, que é, nossa, a gente está muito mais adiantado. A Nova Zelândia está adiantada em várias coisas, mas o Brasil, em relação a isso, está muito mais, como também já falei. Então foi bom para eu perceber isso. E é o tipo de coisa que eu não perceberia se não tivesse sido elas, por exemplo, né? Então, assim, porque antes disso eu trabalhei também produzindo eventos brasileiros aqui com a Brazilian Groove, do Alex Ribeiro, que eu espero que veja também, um beijo também, que é uma pessoa, assim, super importante na comunidade brasileira, está aqui há 20 anos, super importante, faz eventos há anos, então, assim, me ensinou muito. E foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim na área de comunicação aqui. Isso logo assim que eu cheguei, porque logo assim que eu cheguei, eu, cara de pau que sou, mandei a mensagem para ele no Facebook, eu falei, ó, eu trabalho, enfim, dei uma carteirada, expliquei a minha experiência,
Eu falei, você tem coisas que você faz muito melhor, que eu não sei, que eu não tenho, que no caso era a presença na comunidade, a abertura com as casas de show, e eu tenho a experiência com produção de evento, promoção e publicidade, que eu sei que você não tem. E se a gente juntar, né? E se a gente perceber que a gente pode se ajudar e tudo mais? Ele falou, beleza, vamos. E aí, com 2 meses depois que eu estava na Nova Zelândia, a gente estava fazendo o maior carnaval da Nova Zelândia, que é o Carnaval de Auckland. Então, e foi 2 meses depois mesmo, 3 meses depois, foi pouco tempo depois que eu cheguei. Então, ele confiou muito no que eu estava falando para ele, de habilidades que eu tinha, e desde então a gente não parou de fazer evento juntos, já tem 3 anos e pouco. Então, agora a gente faz menos, até porque eu tenho menos tempo que eu tinha antes, né? Quando a gente começou, porque agora a Let's me toma mais tempo e faz sentido que eu dê mais atenção para a Let's, afinal é a minha empresa, então sempre que eu posso, estou com ele, porque eu gosto de trabalhar com ele também, a gente tem uma parceria boa, né? Enfim, combina, porque realmente tem coisas qualidades, características que ele tem que eu não tenho, então eu aprendo muito com ele também pelo tempo que ele está no país. Então, assim, eu tenho muito, muito, muito o que a ganhar, né? Para além do valor, do salário e tudo mais, não é pela grana também, né? É pela troca de conhecimento, porque eu gosto dele pra caramba. Ele é meu padrinho aqui. Ele é meu padrinho. Vou falar que ele é pai porque ele não é tão velho assim, que ele vai ficar chateado comigo. Mas dá para dizer que ele é meu padrinho aqui, né? Então, enfim, tô tentando resumir porque a história é longa. Porque são 4 anos, mas parece que eu tô vivendo há 15 aqui. Porque as coisas foram vividas também meio que ao mesmo tempo e coisas juntas, né? Então, e coisas que têm a ver com visto, né? Então eu vi com visto, depois fui para um outro visto, já mudei, agora eu sou residente, mas é o quarto visto. Até lá eu passei por longos caminhos, né? Então, eu acho que a minha história não é uma história muito diferente de maioria das pessoas, até que eu ouço e vejo as pessoas que passam aqui no Kiora, né? Eu acho que a história da pessoa que veio para cá, ela tinha alguma experiência no Brasil, ou alguma ou muita, e ela veio para cá e ela não começou a trabalhar na área logo de primeira, ela trabalhou com outras coisas, os empregos que têm mais abertura e grande demanda, que são os empregos que os não brasileiros, em geral, não querem trabalhar, né? Então os skills ou os não brasileiros, mas é o tipo de emprego que te dá a oportunidade de você, primeiro, ganhar mais, né? Então, assim, foi trabalhar com cleaner, por exemplo, que me deu a possibilidade do meu segundo visto ser um visto de estudante de 7 meses, né? Então, que era um dinheiro que talvez se eu estivesse trabalhando na área como júnior, até que fosse numa agência, mas como júnior, talvez eu não fosse ganhar, né? Porque também tem isso. As áreas aqui, por exemplo, cleaner, são áreas bem valorizadas. Você não ganha mal, você ganha bem. Eu mandei dinheiro para o Brasil, mandei dinheiro para meus pais, ajudei gente. Então, assim, isso foi com dinheiro de cleaner e eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe? Eu fico muito triste de ver algumas pessoas, assim, com. Não é muita gente, não. Normalmente eu conheço gente que acha legal passar por isso e que entende a importância de você passar por isso, mas gente que vem para cá e fica frustrado, né, de ainda não ter entrado na área ainda, ou de ainda, enfim, tá patinando e tudo mais. Eu acho que é uma coisa tão comum que, óbvio, né, que é chato, é triste e tudo mais, mas é comum. Então, assim, quem tá vendo e tudo mais, não acho que você é o único, né? Isso é uma coisa que eu converso muito, assim, então, e eu quis abrir a Let's também, não só porque eu vi esse gap, mas porque eu vi que tem área que vale a pena entrar mesmo, assim, eu trabalhei em agência aqui e eu vi que ia ser a mesma loucura que tinha no Brasil. Eu falei, tá, então, ou eu crio a minha agência e eu pego um pouco da loucura que eu vivi durante 15 anos e incorporo no modelo Kiwi, ou eu vou ficar reclamando de que não tem espaço e tudo mais, tarará. Ou entro no mercado novamente, com a loucura que era, e fico também reclamando de que a publicidade é não sei o quê, não tenho vida. Eu não quero. Assim, não tinha como. Então, por ter trabalhado aqui, eu vi que tem coisas que é a mesma preocupação que o pessoal tem no Brasil. Então, por exemplo, eu ganhei vários prêmios trabalhando em agência no Brasil. Pergunta cadê os prêmios? Tá tudo na casa dos pais, tá tudo lá. Nem ligo. E assim como eu, várias outras pessoas que trabalham comigo. Porque na hora quando você ganha um prêmio, alguma coisa pela campanha que você fez, alguma coisa, você fala, ah, que legal, aquela marca, ganhei pela Coca, ganhei pela Heineken, ganhei por marcas muito grandes. Mas eu não conheço o dono da Coca, eu não conheço o dono da Heineken, eu mal conheci o diretor de marketing dessas marcas, porque são empresas muito grandes, que não precisam de mim. Então, uma coisa que eu tenho a possibilidade de fazer aqui na Nova Zelândia e que eu não teria no Brasil
é ter o contato com essas pequenas empresas que têm uma paixão pelo que estão fazendo, muita paixão. Então, assim, agora falando, né, falando da Let's, uma das coisas que eu mais amo é poder ir tomar um café com um cliente, e poder almoçar, é poder isso, porque isso eu faço hoje com muito amor e com muito carinho. No Brasil, eu fazia porque eu tinha a obrigação de fazer isso. Então, se eu tinha 10 clientes, fazia parte da minha descrição de trabalho, que eu tinha que uma vez por mês almoçar com todos os clientes. Porque a minha área em agência de publicidade sempre foi a área de planejamento estratégico, mas contato sempre com o cliente. Então eu tinha que estar ali no dia a dia com eles. Então, o almoço, a janta, a cerveja, às vezes era até uma cerveja, era tomar um champanhe depois, era alguma coisa assim, mas eu tinha que estar com o cliente, com todos os clientes que eu tinha, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos, fora reunião, era happy hour, para poder estreitar o laço e tudo mais. Então, eu gostava, no entanto, era isso, era o diretor de marketing, o diretor de comunicação, e o cara também estava ali, tipo, pô, legal, tô vendo de graça, mas também não estava animado. Ele estava doido para ir pra casa dele, sair com os amigos dele, não era uma coisa. Mas aqui não, aqui eu trabalho com pequenos e médios negócios, então eu vou almoçar, eu vou tomar um café, a gente vai falar do negócio da pessoa, né, do business da pessoa, mas eu conheço a família, eu conheço o filho, eu conheço às vezes o pai, eu conheço o namorado, eu conheço o marido. Então, isso vai para além de só você ter aquela comunicação do trabalho, entende? Você estreita o teu laço com aquele cliente, né? Então, eu vejo que às vezes eu consigo até atendê-lo melhor, porque eu tô com ele para além da reunião mensal e tudo mais. Eu tô conhecendo o business dele muito mais, porque eu vou lá, eu conheço, eu converso com os clientes dele também, eu converso com o marido, com a esposa, com a criança. Então, principalmente quando eu faço planejamento estratégico de marketing, que é o serviço que eu mais gosto de fazer, que é quando eu entro mesmo no business da pessoa e eu faço algumas dinâmicas para poder fazer esse planejamento. Uma das coisas que eu tenho que fazer, por exemplo, se é um serviço, uma empresa que tem um espaço físico, né, enfim, que é um restaurante, por exemplo, e eu faço planejamento estratégico, eu vou lá 2, 3 vezes no restaurante. Às vezes eu vou marcando com o cliente, às vezes eu vou sem marcar, eu só chego lá para entender como funciona, porque às vezes, com o olhar que eu tenho, eu consigo ver algumas coisas que às vezes o cliente não está vendo, que ele está tendo dificuldade para fazer. E eu vou colocar isso no planejamento. Então, às vezes, o que a pessoa precisa mudar não é ela estar na rede social só. Porque às vezes ela está com a rede social até bem feita, isso não é o problema. Então, às vezes ela precisa melhorar, a rede social também, mas ela tem um banner muito feio na porta do restaurante dela. Aquele banner tá feio. Então eu só vou saber indo lá. Aí eu vou lá, almoço, falo, puxa, esse banner, onde é que você imprimiu esse banner? Vamos fazer um novo? Então, assim, é diferente. Claro que eu tinha essa abertura de fazer isso numa agência no Brasil, mas a agência no Brasil, ela é grande. Ela não vai fazer um banner feio, porque faz parte do budget, do dinheiro ali da empresa, ter um banner bonito para poder vender melhor o restaurante, o que for, né? Estou tentando comparar com empresas do Brasil, as empresas daqui. Então, ter essa oportunidade de ir lá e falar, e almoçar com a pessoa, tomar um café com a pessoa, às vezes encontrar no evento brasileiro, tomar uma cerveja, ir para a roda de samba. Eu fui numa roda de samba há uma semana atrás, mais ou menos. 2 clientes meus estavam patrocinando o evento. Então, eu encontrei com eles lá. E a gente sambou junto, se encontrou. E um dos clientes, que é o Bruno Personal, Bruno Carvalho Personal. Beijo também, se ele vê. Mandar beijo para todo mundo. É uma pessoa que eu encontro sempre nos eventos, principalmente de roda de samba. Então, e a gente tem uma parceria de eu, às vezes, estar com ele ali, eu entender alguma coisa, vamos transformar esse conteúdo para a rede social. Eu faço a rede social dele, né? Então, eu falo, meninas, ó, falo com a Vitória, que trabalha comigo como gestora de social media, eu falo, Vitória, isso aqui é legal para a gente criar para o Bruno. Porque foi alguma coisa que ele conversou comigo, às vezes, numa roda de samba. Claro que estou ali, estou curtindo, tomando uma cervejinha que eu gosto, mas é o meu trabalho e eu amo o que eu faço. Não tem problema nenhum eu estar ali, mas eu estar ligada, é automático. Às vezes eu posso querer desligar, mas eu não vou desligar nunca. Eu faço isso há 17 anos. Como é que eu vou desligar? Não tem como. Então, assim, automaticamente eu tô ali, tô curtindo, tô tentando. Não vou pensar nisso, mas eu falo, deixa eu anotar isso aqui para não esquecer. Ô, Letícia, eu entendi que você, nossa, já foi lá para frente, já foi falando da sua agência, aliás, mas a gente vai voltar nisso. Mas eu queria te perguntar, porque tem muita gente que assiste a gente e que está chegando ainda com o Work Holiday Visa. Eu queria saber o que você pode deixar de dica, porque assim, você também passou por aquele momento de que cheguei,
E agora, eu vou procurar o meu primeiro emprego. O que que eu faço? Eu mal e mal falo inglês, ou falo algumas palavras, mas eu não me sinto confortável nem para fazer uma entrevista. O que que você poderia dizer para essas pessoas? Perfeito. Eu acho que eu vim bem preparada para cá, porque primeiro, como eu falei no começo também, né, eu estava em grupo do WhatsApp, eu estava em grupo do Facebook, eu estava em todos os grupos que você pode imaginar 1 ano antes. Tinha grupo que, teoricamente, você só podia realmente entrar quando você estivesse no país. Mas eu falava: "Gente, eu tô com visto, eu vou ano que vem, deixa eu entrar", quase implorando, né, então. E era uma outra época também, 2018. Agora eu acho que tá mais cheio, assim, eu acho que tem mais gente vindo, acho que depois do covid, a impressão que eu tenho. Então acho que hoje tá mais concorrido, né. Então, como eu estava em todos esses grupos, primeiro eu fui avisando: "Galera, ó, quem tiver vaguinha de emprego, eu vou chegar tal dia, tal semana". Fiquei ali umas 2 semanas sem trabalhar, que eu queria mesmo, era para eu entender o país um pouco mais, entender a questão de ônibus. Eu não dirijo, eu não tenho nem carteira, então eu ia precisar de ônibus e preciso até hoje. Então eu queria entender, né, então onde eu ia morar e tudo mais. Então, mas eu falei: "Ó, a partir da segunda semana e tudo mais". E aí, sempre conversando com as pessoas, sempre muito cara de pau, sempre assim: "Ó, eu quero trabalhar, preciso trabalhar e tudo mais". E aí, meu primeiro emprego foi no shopping, quem não tá no Brasil, quem tá no Brasil não vai saber, mas é um shopping Westfield que fica em Newmarket. Então aquele shopping quem tá lá, eu fiz parte daquela construção, daquela segunda parte, que é uma expansão, né. Então eu fiz parte da expansão, foi Do meu primeiro puxadinho. trabalho do puxadinho, que é um super puxadinho, é um shopping super chique, né. Então eu fiz parte, foi meu primeiro emprego, eu fiquei lá, acho que eu fiquei uns 3 meses, porque, com o Working Holiday a gente só pode ficar 3 meses, né, em cada emprego. Então eu fiquei acho que 3 me ou se não foi 3, foi tipo 2 meses e meio, aí depois eu comecei a ter que procurar, acho que foi isso. Mas na maioria dos lugares eu fiquei esses 3 meses, mudei bastante de empresa, bastante, que é muito comum a gente mudar de empresa aqui, não tem problema nenhum, as empresas estão acostumadas, principalmente a gente que vem com Working Holiday, né. Então a gente tem quem tem a mente aberta e está vindo realmente para melhorar inglês, para ganhar dinheiro, né, enfim, né, para poder, enfim, fazer melhorar, que tem gente que vem para ficar 1 ano só e vai voltar para o Brasil, ou vai voltar para o seu país e tudo bem, então mais um motivo para ficar nessas áreas, porque vai ganhar bem. Então, no começo eu fazia trabalhei sábado de manhã, fazia trabalho à noite, e assim, eu trabalhei bastante, sabe, trabalhei e não me arrependo, porque assim como eu trabalhei, eu curti muito também. Work hard, play hard, eu estava assim, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava curtindo, eu estava trabalhando, então conheci gente do mundo inteiro, claro, muito mais brasileiro, mas fiz amigos que estão comigo até hoje, de novo, grande parte brasileiros, são minha família aqui, mas conheci gente do mundo inteiro que veio para cá com Working Holiday ou que veio para cá com outros vistos e que foram para os seus países e que às vezes voltam para cá e a amizade continua. Então, o Working Holiday foi, assim, para mim a escolha certa que eu fiz, sabe, porque é um visto aberto, então me deu a possibilidade de trabalhar quantas horas eu quisesse, né, e eu estava em grupos de pessoas do Working Holiday, então Working Holiday do Chile, Working Holiday da Itália, Working Holiday do, sei lá, enfim, de vários países, né. Então isso me fez conhecer pessoas também, que essas pessoas também me trouxeram empregos, também me fizeram, me ajudaram também de alguma forma, e eu também ajudei com o que foi possível, e até hoje para mim é importante. Então, como eu participo muito de programa de entrevista, participei de um monte de podcast e tudo mais, então eu sempre falo no meu Instagram, volta e meia tem alguém que manda mensagem no meu Instagram e pergunta alguma coisa, e o que eu puder ajudar, eu ajudo, assim, sabe. Então, o que eu tiver certeza, né, então assim, indicação de agência de intercâmbio. Eu não tenho cliente de agência de intercâmbio, então eu indico a que eu usei na época que eu apliquei o visto de estudante. Então, assim, aqui porque para mim não teve problema. Então, assim, eu também tenho muita preocupação, e muito cuidado em a gente indicar coisas, indicar empresas e tudo mais, porque a gente não sabe, a pessoa vem do Brasil, às vezes com muito pouco conhecimento sobre a Nova Zelândia, e vem para cá com visto de turista, quer trabalhar, acha que vai ser simples e não vai. Então eu tenho muita preocupação, mas eu quero ajudar. Então eu não nego ajuda, mas eu vou sempre com o pezinho ali, assim, e uma coisa que eu falo para todo mundo é: pesquisa, não vem para cá sem saber. E pesquisa que eu digo não é só no grupo do Facebook Brasileiros em Oakland, é YouTube, Spotify, tem gente, tem um monte de podcast no Spotify, e YouTube, enfim, vários lugares.
Tem aquele arquivo que eu esqueci o nome, com certeza você conhece, que é, que é um arquivo super grande que tem várias informações sobre a Nova Zelândia. É um New doc. Zealand for Dummies. Exatamente. Aquilo ali ajuda todo mundo, é perfeito. Então, assim, quem não conhece, procure saber, ou me manda, se quiser me mandar mensagem no Instagram, eu mando o link, não tem problema nenhum. Porque ali eu acho que foi onde eu mais fui ajudada, assim. E coisas do YouTube, vídeos no YouTube, pessoas que estavam aqui, que estão ainda algumas, e que falavam sobre o país. Então, e essas pessoas também me ajudaram a ter emprego, a conseguir emprego também. Então, assim, tudo eu acho que vem do networking, de você ir conhecer as pessoas, de você não ficar, não pode ser muito envergonhado, não. Tanto para ter indicação de empregos para outras pessoas, quanto bater na porta de um lugar e falar, ó, você tem um trabalho aí, um restaurante, um café, né? Eles gostam muito disso, né? De que você vá lá pessoalmente, a pessoa já faz entrevista para você ali na hora mesmo com você ali. Então, já entende o teu inglês, já entende como é que você trabalha, já entende a tua experiência. Às vezes você já consegue um trial, né? Como é que é isso em português? Um teste, né? Um teste ali mesmo na hora, você já sai dali com emprego. Então, enfim, então eu acho que a sensação que eu tenho é que o que me ajudou muito foi eu não ter vergonha de nada. Mas também me ajuda eu ser formado em comunicação. Então, eu sei que nem todo mundo vai ter essa facilidade. Mas eu acho que se você talvez não tenha facilidade de ir no cara a cara, vai pela internet. Procura grupos no WhatsApp e vai se comunicando com as pessoas no WhatsApp, no Facebook. Eu acho que é a melhor forma, assim. Eu acho que se eu puder sugerir, é o que eu sugiro normalmente para as pessoas, é isso. Se pessoalmente para você é ruim, vai no online. E como é que você fez em relação à pandemia com o trabalho? Na época eu não tinha Let's ainda. Eu estava trabalhando como team leader de uma empresa de limpeza. Então a empresa parou. A empresa parou completamente, assim. Para não dizer que parou completamente, ela só ficou funcionando algumas áreas que eram hospital, essas... Tem um termo que a gente usou na época e eu não lembro, eram Os trabalhos, serviços essenciais, né? serviços essenciais, exatamente. Então, os clientes dessa empresa que eram de serviços essenciais não pôde parar, né? Então, teve gente que continuou trabalhando. Então, como eu não ficava num lugar específico, eu normalmente ou rodava todos os lugares, ou eu ficava, quando estava dando algum problema em alguma obra específica, eu ficava em alguma obra específica. Mas, no geral, eu rodava elas, né? Então, para mim, eu precisei, acho que no começo só, que eu precisei ir em algumas obras, aí máscara, todo o aparato. Para você entrar na obra demorava 10 minutos, porque você tinha todo o aparato, e aí fazia uma palestra para poder tudo isso, mas isso foi, eu acho que nas 2 primeiras semanas de lockdown, aquele lockdown, o primeiro, que foi o pior para a gente, porque a gente achava que a gente ia ficar só 2 semanas e virou um mês e Fez. meio. Pois é. Então, sei lá, quanto tempo, nem lembro. Acho que foi um tempão. Então eu fiquei em casa recebendo subsídio. Então foi bom financeiramente, eu não tenho o que reclamar, não foi ruim. E foi bom principalmente porque assim eu estava muito preocupada. Eu levei muito a sério a pandemia, assim, sabe? Eu estava vendo muitas coisas do Brasil, muito preocupada, vendo tudo sobre o Átila Yamarino. Eu vi ele todos os dias, eu vi todas as lives. Então, assim, e era um horário que era às vezes de manhã aqui, então eu já começava meu dia sabendo como estava a pandemia no mundo inteiro. Então isso mexeu um pouco, assim, sabe? Eu morava aqui com 3 amigas e a gente fazia compras juntas. E aí íamos juntas para que a gente se separava, né? Cada uma ia para uma área no mercado para poder ser mais rápido, para a gente ficar menos tempo possível dentro do mercado. Então, a gente separava. E aí chegava em casa, limpa todas as compras. Então, assim, a gente fez o que todo mundo fez. Então, que bom que eu não tinha Alex ainda. Eu sou muito grata, porque eu acho que, primeiro, se eu tivesse Alex ainda, eu teria acabado de começar, com certeza, porque a pandemia começou, eu estava 4 meses na Nova Zelândia, 5 meses, porque eu cheguei em setembro e ali em janeiro começou na China. E em março a gente entrou em lockdown. Então, em fevereiro foi quando eu fiz o primeiro evento com o Alex. Então, assim, foi o último evento de carnaval, antes da gente se fechar no lockdown, foi o carnaval. E eu lembro, a gente brinca até hoje com alguns amigos, e eu brinco com o Alex, que foi assim, foi para a gente ter ânimo para a gente viver a pandemia, foi aquele carnaval. Porque realmente depois a gente ficou muito tempo, mas foi o último evento. Então,
que bom que a Let's não existia naquele momento. A Let's nem passava na minha cabeça ainda, não era o sonho, porque dali até eu chegar na Let's eu passei por muita coisa, trabalhei com outras coisas, então não era. Então, a pandemia, embora, enfim, tenha sido horrível, eu não perdi ninguém, que bom, assim, ninguém da família, ninguém próximo, mas amigos meus perderam pessoas, então eu sei que seria muito difícil eu começar a Let's ou eu viver a Let's dentro daquilo tudo. Eu ia ter que ser muito mais criativa do que eu já sou. Então, que bom enfim, a vida me fez eu só depois de 2 anos e tal, depois da pandemia, eu abri a Let's, né? Então, foi bom. Uau. E aí, no momento em que você virou essa chavinha, você estava trabalhando com o que antes? Eu trabalhei numa agência aqui, uma agência que eu trabalhei nessa agência também no Brasil. E trabalhando nessa agência, eu pensei muito assim, né? Não era muito diferente o modelo de trabalho do Brasil, né, como eu falei, né? Então, era essa mesma preocupação com vamos ganhar prêmio, então uma correria para poder ganhar prêmio, o melhor prêmio e tudo mais. Então, eu falei, ai, mas eu já fiz isso com 15 anos, sabe? Tipo, é legal, enfim, participar e tudo mais. Eu aprendi muito ter trabalhado com essas pessoas, porque acho que eu trabalhei com 2 brasileiros na agência só, o resto eram tudo não brasileiro. Muito imigrante, mas muito kiwi, então isso foi bom. No entanto, me deu a certeza de que não dá mais para trabalhar no modelo de publicidade que o mundo vive. E aí, a culpa não é minha. E também não é do mundo, porque tem gente que ama. Tem gente que trabalha com, até hoje, meus amigos, principalmente do Brasil, e amigos que eu fiz aqui que trabalham com agência que amam. É que não dá para mim mais. Eu não estava feliz mais trabalhando dessa forma, desse modelo de trabalho, né? Então, assim, de novo, não ganhei mal, foi uma experiência ótima. No entanto, eu falei, não quero mais. Eu tentei, mas não dá, né? Então, sou muito grata pela experiência que eu tive lá, mas eu falei, então tá, então eu entendi que eu tentei, não é uma coisa que eu abri a Let's sem experiência nenhuma, eu já vinha trabalhando com comunicação aqui, né? Então, assim, não é uma pessoa crua aqui do nada, então eu conheço o mercado neozelandês, né? Claro. Então, hoje, claro que grande parte dos meus clientes são brasileiros, mas eles operam no mercado neozelandês. Então, não adianta eu ter trabalhado no Brasil tantos anos, eu preciso conhecer o mercado neozelandês. E foi o que a gente conversou antes, né, da gente começar a gravar. A gente precisa, ou a gente estava gravando, já não lembro, mas a gente precisa conhecer o mercado neozelandês para operar aqui. Então, tem gente que fica patinando e fica frustrado, não consegue entrar em alguma área, porque às vezes tem a experiência muito grande no Brasil, mas não teve a vivência aqui. Então, para mim, a coisa boa foi isso. Só, sendo muito honesta, só. Porque de resto, assim, de dizer que eu aprendi no sentido de aprendi algo novo, eu aprendi sobre o mercado neozelandês, que é algo novo. Mas sobre experiência no trabalho, na publicidade em si, não. Eu ensinava, às vezes, mais coisas do que eu aprendi, assim, né? Porque, às vezes, a minha experiência era maior do que o diretor da minha área, por exemplo. Às vezes, ele perguntava a minha opinião em alguma coisa. Então, era legal, mas eu ficava morrendo de vergonha e ficava meio, poxa, mas eu não concordo com isso aqui, não. Eu ficava com jeito de falar isso. Porque como é que você vai falar isso em inglês? Eu consigo falar isso tranquilamente em português, ninguém vai me achar rude ou vai me achar isso e aquilo. Mas em inglês você tem um pouco mais, né? Enfim, né? Então, no meu caso, né? Tem gente que vai conseguir tranquilamente. Eu não. Então, para mim, eu tenho ainda essa dificuldade. Cada dia melhorando, mas naquela época, então, pior ainda. Então, eu ficava muito preocupada em eu não quero parecer rude, mas o que você está fazendo não fazem há 15 anos. Então, era meio isso. Então, mas eu entendo que, como eu falei também no começo, a Nova Zelândia, embora seja muito adiantada para algumas coisas, o mercado de marketing de comunicação ainda é algo que está crescendo. Tem muita coisa, tem muita campanha que eu vejo na TV, spot de rádio, que eu acho super legal. Eu falo, nossa, isso aqui é super criativo. Mas tem umas coisas que eu olho e falo, nossa, sério, Nova Zelândia? Então, isso mostra que é um mercado que está crescendo. Isso não quer dizer ou que está crescendo ou que vai ser assim sempre. A gente não sabe. Porque a publicidade também muda o tempo todo conforme o mundo vai mudando. Né? Então, a gente não sabe. Pode ser que seja a forma que o mercado lida mesmo. Então, a gente que não é daqui vai se adequar ou não. Eu estou aprendendo, primeiro para poder me comunicar, porque a maioria dos meus clientes são brasileiros, como eu falei, mas eu não trabalho só com brasileiro, eu não tenho só cliente brasileiro, eu não quero só ter clientes brasileiros, eu quero trabalhar com outros, quero trabalhar com gente do mundo inteiro.
Então, eu preciso conhecer também outras culturas. Para além do mercado neozelandês, eu preciso talvez me comunicar com o mercado chinês, eu preciso me comunicar com o mercado europeu, eu preciso entender o que está acontecendo, no geral. E isso é só pesquisando. E como eu sou muito apaixonada, isso não me dói nem um pouquinho. Me faz só querer ir cada vez mais, né? Eu, E eu lembro que você mencionou, né, então, eventualmente um mestrado que você gostaria de fazer, mas se você mesma mencionou, né, que os cursos daqui são meio assim, marromeno, o que que você pretende estudar então? tem algumas possibilidades, mas basicamente a ideia é fazer um curso aqui para primeiro entender, um curso que eu digo mestrado, alguma coisa assim, para primeiro entender como que eu poderia entrar no mercado para dar aula, entendeu? Eu não acho que, acho que sempre algum conhecimento a gente tira. Também não quero parecer que eu estou esnobando, porque não é o caso, mas assim, algum conhecimento a gente vem. No entanto, não sei se a minha ideia não é bem ter o conhecimento, entende? É mais estar num grupo de pessoas que talvez eu não É o conheça, networking, porque né? eu não conheço. É tudo sobre isso. Né? Na verdade, tudo que eu estou falando aqui é sobre networking, é sobre conhecimento das pessoas e do que você quer e tudo mais. Então, é um jeito de. Não é usando as pessoas, mas é ao mesmo tempo. Né? Entender que todo mundo é conexão, todo mundo é conexão. E você também é conexão para alguém. Eu estou tentando, eu quero ir para o Brasil antes de começar, então é algo para 2024 e 25. Não estou com pressa, até porque eu quero que a Letis esteja mais estruturada, mais organizadinha, assim, porque vai me tomar muito tempo. Eu sou meio nerd, assim, quando eu boto alguma coisa para estudar, eu fico meio naquilo, sabe? Então eu preciso ter um pouquinho mais de tempo na Letis, que é o que hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho tanto tempo assim disponível. Então, eu vou precisar ter mais pessoas trabalhando comigo, pessoas de confiança, pessoas que querem, né, mesmo. Então não é algo, não é para ano que vem, talvez final do ano, 2025, sem pressa, mas assim, eu vou fazer. Primeiro que eu tô eu gosto de estudar, para mim é importante. Eu sempre sinto falta. Se eu fico um mês sem fazer alguma coisa, eu falo, nossa, estou um mês sem fazer um curso, sem ler alguma coisa importante da área, né? Então, para mim é importante, né? E nisso tudo, que eu vejo que você não descansa, por mais que você esteja falando que você reduziu a velocidade vindo para cá, eu não acho que seja essa, que não foi isso que aconteceu não, porque você está sempre em tudo quanto é evento, está sempre trabalhando, está sempre ocupada. Você vai conseguir voltar para o Brasil, vai ficar quanto tempo? Então, a minha ideia, o sonho, é ficar uns 2 meses lá, 2, 3 meses. É o sonho. Agora, a gente realiza todos os sonhos que a gente quer? Não. Só que eu não voltei para o Brasil desde que eu vim para cá. Então, ir e ficar um mês não me parece possível, na verdade, né? Porque aí tem família, tem amigos, amigos meus casaram, tiveram filhos, como é o nome, gente? Afilhado, que eu não conheço. Então, assim, eu tenho que estar com essas pessoas. Então, crianças que estão aí com 2, 3 anos já, e eu não conheci porque eu estou aqui há 4 anos e 3 meses. Então, eu quero estar curtindo, assim, mas a Letes é a minha prioridade da vida. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, se eu perceber que pela Letes vale a pena eu ficar aqui, ou para o Brasil ficar um mês só e tudo mais, faz A sua parte. A Letes está crescendo a Leste está crescendo muito, graças ao trabalho de todo mundo junto comigo. Então, talvez não seja um momento para ficar tanto tempo lá, né, no Brasil, infelizmente. Ou vou e, enfim, trabalho. Mas aí é muito tempo difuso, né? E o meu trabalho especificamente é ficar em contato com o cliente direto, né? Então, ter que ver os horários, isso é pouco complicado. Então, eu preciso resolver o quanto antes, até para eu já resolver passagem e poder me organizar para ir. Mas a prioridade é manter a Let's crescendo aqui. Então, assim, agora é o momento, né? Então, assim, é 1 ano e meio só de empresa, é muito pouco tempo de empresa. Então, e eu percebi que muito nos últimos 1 ano, eu acho que os 6 primeiros meses, ali, 8 primeiros meses, eu estava ainda trabalhando com outras coisas, estava ainda entendendo, estava trabalhando com comunicação e publicidade, mas não era Let's ainda. Então, e agora é só a Let's, né? A Let's é meu full-time job. Então, eu preciso entregar tudo para ela. Então, por isso que realmente eu vivo ocupada. Porque quando não é a Let's, eu aqui trabalhando no escritório, eu estou numa reunião porque um cliente só pode fazer uma reunião 7 da noite. Ou eu estou tomando, como eu falei, né? Tomando um café, estou almoçando, eu estou fazendo alguma coisa que para mim é importante, faz parte do trabalho também, né? Então, mas ao mesmo tempo eu tenho um tempo para ir lá num samba que eu estou curtindo,
encontrar os meus amigos, para a gente, enfim, tomar uma cerveja, falar da vida. Porque isso também vai me ajudar a eu ter saúde mental para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, que eu acho que é um bom trabalho, porque estou sendo recomendada para outros clientes, um cliente indica para o outro. Então, até clientes brasileiros indicam para clientes não brasileiros, então isso é bom. Então, acho que eu estou vendo a coisa crescer, né? Estou vendo acontecendo, literalmente. Então, eu tenho que ter muito cuidado para não perder isso, perder indo para o Brasil, né? Então, eu sei que as pessoas na minha família, meus amigos, vão entender e estão entendendo porque estão acompanhando esse processo, né? Junto comigo, né? Principalmente a pessoa que trabalhou comigo, ficam super felizes. E tem gente do Brasil que entra em contato comigo perguntando se eu atendo clientes no Brasil. Aí eu falo, olha, não, só atendo Nova Zelândia, tipo, senão é muita loucura, fuso horário, não quero. Mas aí eu indico agências que trabalham no Brasil e tudo mais, do mesmo tamanho, mais ou menos, que a Let's. Então, porque são empresas pequenas e que precisam trabalhar com agências do meu tamanho, né? Que sejam de pequenos médios. Então, eu tenho gente para indicar no Brasil, então eu sempre, enfim, tento ajudar dessa forma, né? E já que a gente estava falando em contatos e tudo mais, já deixa aqui o seu contato, se alguém quiser contratar seus serviços ou, de repente, tirar alguma dúvida. Com certeza. O Instagram, letscommunicate.nz, o site também, letscommunicate.nz, para facilitar a vida de todo mundo. Meu telefone, o número é 027 356 3474. O jeito mais fácil de falar comigo é através do Instagram. Então, nem sempre sou eu que respondo ali no Instagram, mas vai chegar a mim de alguma forma. Mas no link da bio do Instagram tem o meu WhatsApp, então o WhatsApp é comigo direto, vai falar direto comigo. Então, enfim, manda mensagem se você tiver qualquer dúvida. No Instagram da Let's tem bastante informação de coisas que a gente fez e faz. A gente sempre tenta manter atualizadinho para vocês sempre saberem o que a gente está fazendo lá. Mas qualquer dúvida será que a Let's faz isso? Se é relacionado a marketing de comunicação, a gente faz. Basicamente, resumidamente, que você precisa poder vender mais o seu produto, o seu serviço, a gente consegue fazer. Eu tenho profissionais tanto aqui na Nova Zelândia quanto no Brasil, então, e para mim é importante trabalhar com gente do Brasil, porque são as pessoas que eu mais trabalhei, são as pessoas de confiança que eu tenho mesmo, mas tem alguns serviços que eu prefiro que as pessoas estejam aqui na Nova Zelândia por conta disso que a gente falou mais cedo, que era o conhecimento da comunidade, conhecimento do mercado neozelandês. Então, tem serviço que para mim é muito importante que as pessoas estejam aqui. Então, eu tenho profissional aí, Brasil e Nova Zelândia, e talvez em outros países muito em breve, né? Então, esses são os contatos. Então, se quiser tomar um café, tomar uma cerveja, vamos falar de como eu posso te ajudar. Ou já traz o seu problema e a gente só resolve. A gente está aqui para resolver problema. Só rezar para que não tenha algum cliente já na mesma área, né? Mas vem falar comigo, vem falar comigo. Às vezes está acabando um contrato, eu consigo te atender. Não deixa de falar comigo só porque eu atendo o teu concorrente. Fala comigo. Gostaria muito de agradecer a sua participação, Letícia. Como eu sempre falo para os meus convidados, né, que eu sempre desejo tudo de bom, etc., mas não, é legítimo, né, é do fundo do coração, eu realmente espero, eu vejo você crescendo, eu sei que, independentemente da minha torcida ou não, você vai crescer, mas leve, né, como uma consideração mesmo de verdade, né, que eu gosto muito de ver os compatriotas crescendo e principalmente você, sempre muito querida, né? Muito gentil, atenciosa em todos os eventos da comunidade. Também vejo como você ajuda organizações, ONGs, etc., né? Com seu trabalho, mesmo de forma gratuita. Então, muitíssimo obrigada por tudo que você faz pela comunidade. Prazer. Eu acho que eu não me vejo não fazendo. Eu acho que faz parte. Não faz sentido eu amar tanto o Brasil, amar tanto o Rio, e eu poder ajudar a comunidade aqui a não fazer. Não faz sentido. Então, as pessoas sabem que podem contar comigo, e sempre entro em contato. Então, até agora eu não neguei nada. E eu não quero. Eu dou meu jeito de fazer sabe, trabalho meia-noite, 1 hora, mas se é para ajudar a comunidade, a gente faz. Eu sei que você também. Então, obrigada de novo. Muito, muito prazer ter conversado esse tempo aqui com você. Obrigada. Gente, vocês viram que querida Letícia? Pois é, então, ela tá sempre com esse sorriso no rosto, mesmo quando tá muito cansada, na correria, em tudo quanto é evento aqui da comunidade brasileira. Se você ainda não a conhece, é porque você precisa participar mais dos eventos, hein? Já deixo aqui o convite. Inclusive, se você quiser contar a sua experiência de vida, seu projeto, se você tá vindo aqui com o Work Holiday Visa, por exemplo, entre em contato comigo, vai. Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook e Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira
aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. E se você chegou até aqui, eu vou deixar algumas sugestões de links ou outros vídeos que de repente podem te interessar. Muitíssimo obrigada por assistir. E não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Um grande abraço, kia kaha e kakiteano!